A placa do Pacífico está se partindo, e esse fenômeno vem sendo observado desde 1970 e tem se tornado cada vez mais compreensível com o avanço tecnológico. E isso pode redefinir as teorias atuais sobre tectônicas de placas. Então, um novo estudo indica o quê? Ele investiga a hipótese de que a placa do Pacífico está se rasgando em profundidade, bem profunda. E acontece que, utilizando os dados de anisotropia sísmica, lembrando que a anisotropia sísmica se refere à variação de velocidade das ondas sísmicas em diferentes direções, o que pode revelar características estruturais e dinâmicas do interior do nosso planeta. Uma equipe de cientistas acredita ter encontrado evidências de que a placa do Pacífico pode estar se dividindo em seu interior, lá, vamos dizer assim, lá no seu núcleo, lá na metade, quase que na metade. Um fenômeno que pode redefinir nossas atuais teorias sobre as tectônicas de placas. Esse fenômeno foi primeiramente observado na década de 1970, quando foi definido um conjunto peculiar de falhas e fendas com o advento dessas novas tecnologias mais avançadas, como, por exemplo, a sismologia de alta resolução. Os pesquisadores conseguiram estudar essas anomalias com muito mais detalhes. E o estudo sugere que a placa do Pacífico está passando por um processo de fragmentação. E isso implica que partes dessa placa estão se movendo de maneira independente, e o que pode ter consequências significativas para nossa compreensão dos processos tectônicos globais. E a placa do Pacífico, lá do Oceano Pacífico, está sendo puxada para o oeste. É um pouco como, vamos dizer assim, uma toalha de mesa. E essa toalha sendo puxada, né, para um lado, para o outro, e à medida que é puxada, essa toalha, certos pedaços desses tecidos, por exemplo, mais fracos, podem, começar a esgarçar, começar a rasgar. E esses fenômenos acontecem que são pontos fracos, e são, por exemplo, os platôs, onde os extensos danos das falhas, aquelas falhas, geralmente geológicas, lá, justamente por essas tensões, elas foram localizadas. Chegou até aqui no vídeo, peço a você que deixe um like, e se não for inscrito, se inscreva. Com tudo isso que você já ouviu até agora, quais seriam as implicações geológicas disso que está acontecendo? As placas tectônicas são enormes segmentos da crosta terrestre, que se movem e interagem na sua superfície, por exemplo, na superfície entre elas, entre placas e tal, ou seja, na superfície do planeta. E essas interações são responsáveis por eventos sísmicos, vulcânicos e pela formação, por exemplo, de montanhas. E a descoberta de uma possível fragmentação da placa do Pacífico poderia alterar o entendimento de como nós entendemos justamente a dinâmica da parte interna da Terra. Se a placa do Pacífico está realmente se dividindo, isso pode mudar nossos modelos sobre como as placas tectônicas interagem, e com essas novas evidências, precisamos reconsiderar como os limites das placas são definidos e como as forças do centro da Terra, que vêm lá de dentro da Terra, moldam a superfície. A pesquisa foi possível graças a avanços tecnológicos de imagens sísmicas que permitem aos cientistas obter uma visão mais detalhada da estrutura interna da Terra. E essas ferramentas permitem a detecção de anomalias que antes eram praticamente invisíveis para nós, fornecendo novos insights sobre os processos que ocorrem no manto terrestre. Os cientistas planejam ainda continuar as suas investigações para confirmar suas descobertas e entender melhor as implicações dessa fragmentação. Isso vai envolver estudos sísmicos, coleta de dados adicionais, mapeamento e uma alta precisão justamente das áreas afetadas. E ainda estamos nos estágios iniciais de compreender este fenômeno, mas as evidências até agora sugerem que precisamos reavaliar nossa teoria sobre a tectônica de placas e considerar novas possibilidades sobre a dinâmica da Terra. E, em conclusão, os estudos fornecem evidências importantes de que a placa do Pacífico pode estar realmente se rasgando, ou seja, se partindo, e que pode ter implicações significativas para a geodinâmica e a tectônica de placas.
E essa descoberta é um passo importante para entender melhor a complexibilidade interna da Terra. E essa nova descoberta também sugere mais uma coisa, que a placa, ela com essas individualidades, essas atrações, justamente esses puxões que ela sofre, né? Ou seja, essas interações, ela acaba gerando falhas. Normalmente as falhas acontecem nas bordas das placas, especialmente em zonas de subducção, que são responsáveis pela maioria dos terremotos. No entanto, a identificação de falhas nas áreas internas da placa do Pacífico levanta a possibilidade de que terremotos intraplacas possam ser mais frequentes do que era previsto, ajudando, por exemplo, a explicar terremotos em locais que anteriormente era considerado como baixo risco sísmico. E a pesquisa também pode ter assim aquela diferencinha, né, onde que essa diferenciação entre a crosta oceânica e a crosta continental, já que a crosta oceânica ela é formada e destruída continuamente nos limites da placa. Pois é, não se descarta, de repente, um terremoto de alta intensidade quando isso aí realmente rachar. Mas calma, não vai ser agora. Pois é, gostou? Larga o dedo no like, compartilha esse vídeo. Um forte abraço para vocês, até a próxima.